Compartilhando a tela. Compartilhando a tela, compartilhando. Entrei a tela inteira. Plim. Play. Não, mas é pouca coisa. Aqui não é o objetivo não é falar sobre, não é dar uma aula de estrutura de dados, mas a gente precisa entender o básico de estrutura de dados para entender quando uma estrutura é melhor do que a outra, dado o nosso problema. Tá? Então, na verdade são dois conteúdos, tá? E o outro, que é um mais rápido, que eu acho que dá para a gente fazer melhor, é sobre divisão de arquivos. CD, POSI, S08, divisão de arquivos. Algumas pessoas ainda estão com dúvidas sobre como é que organiza o projeto em vários arquivos. Eu já falei sobre isso aqui na turma. Não? Então vamos organizar em vários arquivos. Não postei não, as aulas anteriores. Pessoal, se eu não postar a aula de um dia para o outro, vocês cobrem, que é porque eu acabei esquecendo. Vale, meu povo, então estou devendo uma aula para vocês. Desculpa. Sério? Acredito não. Eu vou olhar, e é para a aula sair de um dia para o outro, não é para demorar muito não. Com 3 turmas eu me confundo, desculpa, eu vou olhar então. Eu vou olhar com calma e ver o que é que está faltando, ok? Então, bora aqui. Tá, então, como é que fica o nosso processo de divisão? Normalmente você vai ter um par de arquivos para cada classe. Cada arquivo vai ter os seus próprios includes. Eu vou fazer um aqui bem simples, tá certo? Por exemplo, usando aquele nosso telefone. Então, a minha classe do meu telefone, ela tem um label, você pode até começar a fazer tudo junto, tá certo? E um número. E aí você teria os vários métodos dela. Por exemplo, você poderia ter o construtor, o getLabel, getNumber. Vou quebrar aqui, tá melhor de ver. Tá melhor assim. Ok, a gente poderia ter quaisquer métodos aqui, e o que importa é que a gente vai ter que separar esses métodos. Deixar aqui apenas o que é declaração e as definições, ou seja, os códigos, a gente vai colocar separado. Primeira coisa que eu vou aqui é só criar uma main para mostrar funcionando. Foi, amor? Obrigado, irmão. E agora eu criei um telefone e estou mostrando o telefone. Beleza, bora rodar aqui. Ok, tudo funcionando direitinho. Tá? Se eu quero tirar uma implementação de dentro da classe, eu só tiro as implementações. Eu não tiro os atributos, tá? Se eu quero tirar a implementação dentro da classe, você faz assim, você copia o código, vou copiar um por vez, tá? Copiar aqui o construtor. Você coloca ela fora da classe, beleza? E aí, antes do nome do método, você vai colocar o nome da classe. Aqui não é phone, então antes do nome do método, você vai colocar phone e aí coloca o operador de scope. 2 pontos, 2 pontos. Agora você já pode tirar toda a implementação aqui da tua classe. Beleza, foi o que a gente fez. A gente copiou o método para fora da classe. Fazer a mesma coisa aqui com o label. Vou copiar tudo. Vou colar aqui fora. Antes do nome da classe, não é antes do retorno. Antes do nome da classe, eu vou colocar...
Antes do nome do método, eu vou colocar o nome da classe, dois pontos, dois pontos. E agora eu posso vir aqui e tirar. Beleza. Então agora eu tenho um método que está aqui dentro da classe e outros dois métodos que estão fora da classe. Se eu quisesse separar isso, eu teria que essa parte aqui ficaria no HPP e essa parte aqui ficaria no CPP. Só que a gente tem algumas coisas além disso. No HPP, eu vou ter também um marcador de include, que no caso aqui seria o meu pragma once. Vou escrever aqui porque não faz sentido ele estar aqui nesse arquivo. Mas quando eu copiar para lá, eu vou ter. E outra coisa que eu vou ter que ter também no HPP são os includes, porque os includes eles têm que ser por módulo. Então, vou ter que dar o include aqui do IOStream, porque o meu módulo só vai ter isso. Se eu não tiver o include do IOStream, eu não posso usar string. Beleza. No CPP, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a inclusão do fone.hpp e também a inclusão do IOStream. Não precisaria, mas normalmente eu coloco. Então, eu preciso do fone.hpp, porque é nele que tem a classe, e eu preciso dos outros módulos. Não precisa... Top, você pode incluir só em um, não tem problema nenhum. Você poderia ter incluído só aqui no HPP. Porque quando você inclui o HPP, você, na verdade, está copiando e colando o HPP inteiro. Então, ele já traz o IOStream. Mas o include, ele tem uma marcação que ele não vai fazer dupla inserção. Então, fazer várias vezes o mesmo include não faz diferença nenhuma, entendeu? Então, isso daqui só vai incluir uma vez o IOStream no módulo inteiro. Exato. O Pragma Once, ele garante que, mesmo que você faça vários includes do fone, o Pragma Once só garante que só o primeiro include vai copiar e colar o conteúdo do que está lá no fone.hpp. Se você não tivesse aquele Pragma Once bem aqui, o que é que ia acontecer? Toda vez que você desse esse include, você ia copiar e colar o arquivo inteiro do HPP aqui, e aí ia dar erro. Tá? Então, essa daqui é a estrutura. O que é que vai sobrar? Quando você for para main, o que é que a main vai ter que ter? Que seria, né, a main, né, o solver.cpp. Ela vai ter o seu próprio include do IOStream, o include de todos os HPPs dos outros arquivos que você estiver usando. Por exemplo, no caso aqui só estou usando o fone.hpp, mas se eu tivesse outros HPPs que eu estivesse precisando aqui, eu poderia dar todos os includes. E para compilar, você compila passando... Como é que seria o teu processo de compilação? Você vai compilar passando para o G++ todos os CPPs. Então, o G++ menos std igual a C++ 14. Aí eu vou fazer todos os CPPs. Eu vou botar aqui menos wall, menos w extra. Aí eu vou passar os CPPs. O solver.cpp e o fone.cpp. Você não passa os HPPs. .o solver. Isso aqui se você estiver fazendo compilação manual. Se você estiver usando o CodeBlocks, Qt Creator, ou qualquer um qualquer uma dessas IDEs, a IDE vai ver todas as dependências entre os arquivos e ele vai utilizar algum programa para montar o teu executável. Por exemplo, o CMake, para montar o teu executável juntando todas as dependências. Isso é a IDE que faz. Ok, explicado como é que a gente faz, agora eu vou fazer a divisão. Vou abrir um arquivo fone.cpp e fone.hpp. Vou copiar as coisas. O meu HPP vai isso daqui tudinho. Agora eu desmarco isso daqui, ó. Beleza, o meu include. E no meu CPP vai as implementações.
Aí ele vai ficar faltando o quê? Ele vai reclamar que não sabe o que é um string, beleza, estou te mostrando o que é um string, vai reclamar que não sabe o que é um fone, beleza, você está implementando o método desse carinha aqui, desse fone. Ok, então no meu solver, só vai ficar agora o include do fone, para ele saber o que é um fone, e do IOStream. E aí, para poder fazer a compilação, o que foi, meu irmão? Vocês, só um instante. Dos quartos. Oi, voltei. E agora eu vou fazer a compilação. Minha compilação inteira aqui. Perdão, coloquei errado. Ok, então tá aqui. Se eu tivesse múltiplos arquivos, não mudaria nada. Por exemplo, eu vou criar agora uma classe contato. O contato tem um telefone. Então, a classe contato. O contato tem um fone e um nome. E agora eu vou fazer criar aqui o contato passando o nome e telefone. Fone, ponto. Ok, então como é que a gente fica essa divisão aqui? Mesma coisa de antes. A gente vai copiar isso daqui, outro ponto e vírgula. Contato, vai ter contato na frente, e o imprime vai ter também o contato na frente. Eu vou tirar o corpo das implementações daqui e o corpo da implementação daqui. Beleza, aí seria a mesma coisa de novo. O contato agora precisaria de quê? Eu colocaria no ponto, no contato.hpp. Aí ele teria o seu próprio IOStream, ele teria o fone, porque ele precisa conhecer o fone, então vou ter que dar um include de fone.hpp. Você sempre inclui o HPP, você nunca inclui o .cpp. Pronto, .hpp e o IOStream, ok. O que é que ficaria aqui no contato.cpp? O contato.hpp e só, né? Se você quiser, você poderia colocar explicitamente, se precisasse, o fone.hpp. Eu normalmente faço todos os includes explícitos. Aí você vai colocar cada arquivo no seu canto. Se por acaso, e aí na main, você agora tem um CPP a mais, que seria o contato.cpp. Ok? Professor, é sempre assim? Não. Vão existir algumas variaçõezinhas, dependendo do problema que você está abordando. Primeira, mais importante, se você está fazendo um código contemplate, bem, aí você, perdão, se você estiver fazendo um código contemplate, aí você não vai poder separar em .cpp e .hpp, porque o compilador precisa do template inteiro, né, a implementação inteira. Então você vai ter que colocar tudo na mesma classe, como a gente já faz. Template não dá para ser separado e você ter o código escondido lá no .cpp. Template tem que ser inteiro. Sim, esse tipo de orientação, Model Control View, ele é mais para quando você está trabalhando com banco de dados, e aí você vai ter a camada de lógica, a camada de visão, a camada de banco, entendeu? Então, assim, a gente acaba não usando porque não faz sentido aqui.
como a gente tem acesso a todos os dados, os objetos, a gente não precisa criar um objeto para poder guardar os dados, assim, meio que não precisa. Quando vocês estiverem trabalhando com web, vocês vão trabalhar com Model Control View. Só organizar as classes dessa forma, né? Vocês vão ter um objeto para cada elemento, um objeto que faz que guarda os dados do elemento, um objeto que tem a lógica do elemento, então você expande mais a forma de dividir as entidades. Então, quando você faz o template, você acaba tendo tudo junto. Se, por exemplo, você precisar de definir parâmetros default, entendeu? Você define aqui, e você não precisa definir dos dois lugares. Por exemplo, se eu quero definir que o nome default é assim, e que o telefone default é assim. Entendeu? Você não precisa perdão. Fone default vai ser um fone. Entendeu? Você não precisa colocar os parâmetros default tanto na declaração como na definição. Você só precisa de um deles. Outra diferençazinha que vocês vão ter nesse modelo é que se vocês estiverem trabalhando com objetos estáticos. Então, objetos estáticos, eles são chatinhos. Por exemplo, static int value. Tá vendo? Não, meu bem, não é hora de desenho. Não, termina isso daí, depois eu quero falar com você. Só um instante, pessoal. As coisas, né? Ok? Então, por exemplo, uma forma fácil de trabalhar com estáticos é fazer a implementação diretamente aqui. Então, static int value, iniciando em 0. A não ser que ele precisa ser constante, né? Se o teu objeto é estático e constante, você pode inicializá-lo aqui. Só que se o teu objeto não é estático, você não consegue inicializá-lo se ele não é constante. Ele é um elemento da classe. Então, ele não pode ser inicializado no construtor. É como se essa classe tivesse o value. Essa classe tem um bloco de memória chamado value que é compartilhado por toda a classe. Então, você vai ter que inicializar esse value fora da classe. Aí é uma questão da própria lógica como estático funciona. Então, você teria que o contato value vai ser inicializado com 0. Contato. Perdão. O value é int. Int contato value inicializado com 0. Estranho pra caramba, mas se vocês forem pensar em criar alguma coisa estática e quiserem inicializar ela fora e quiserem trabalhar com ela, vocês vão acabar achando esse problema mais cedo ou mais tarde, entendeu? É estranho. Mas se você pensar, tem até uma certa lógica. O valor, ele não é um bloco de memória do objeto, porque se fosse do objeto, de cada objeto, eu inicializava ele no construtor. O valor é um bloco de memória da classe contato. Aqui é só a declaração da classe, aqui você não está executando nada. Então você vai ter que fazer isso fora da declaração da classe. Fora da declaração da classe, você vai criar a variável, inicializar a variável que você disse que existia bem aqui. Então é estranho mesmo. Eu sempre achei muito estranho essa forma de trabalhar com objetos estáticos. Né? Você pode fazer isso daqui no HPP, no CPP. Então, aí isso daqui é obrigatório você fazer fora da classe.
As outras coisas, por exemplo, esses outros códigos, eu poderia colocar dentro da classe. Posso colocar opcionalmente fora da classe, posso colocar em outro arquivo. Só que a inicialização de elementos estáticos você é obrigado a fazer fora da classe. Tá certo? Já na execução, no escopo de execução do código. Né? Criação de uma variável. Beleza, então acho que o principal era isso. 10h30, vamos para a aula sobre estrutura de dados. Então, esse modelinho aqui vai ficar lá no divisão de arquivos do GitHub de vocês. Então, bora lá. Eu vou quebrar a aula em 2 pedaços, vou parar a gravação e começar a gravar de novo.